Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estarmos aqui reunidos para mais um grupo de estudo da obra de Paulo Freire, Educação e Mudança, estudo do Fórum Regional do Agreste Centro-Norte, juntamente com o Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas. Então, é um momento rico, um momento maravilhoso, magnânimo, onde a gente troca os conhecimentos, onde a gente coloca o nosso ponto de vista, mas hoje, no texto de hoje, ele vai falar exatamente da importância dessa questão de ponto de vista, né, de opinião. Então, ele vai nos trazer o quanto é importante esse conceito de opinião. Como tem até uma palavra nova que quem não conhecia aprendeu a respeito de opinião, né? Então, nós já estudamos, tivemos o texto introdutório, depois nós estudamos no segundo encontro o compromisso do profissional com a sociedade. No terceiro encontro, nós estudamos a educação e o processo de mudança social. E hoje, nós teremos o papel do trabalhador social no processo de mudança. Um texto rico, mas bastante complexo, onde a gente precisou, eu pelo menos, ficava voltando os parágrafos para poder compreender os trocadilhos das palavras, né? E apesar de já ter lido esse livro, mas cada vez que a gente lê, a gente entende de maneira diferente. Então, é espetacular estar nesse penúltimo encontro, já com cheirinho de acabar, né? Já com, assim, já ficando com saudade, que já de hoje a 15, nós estaremos finalizando essa proposta linda, bela de trabalho. Então, dando continuidade, como sempre fazemos, nossa querida Cícera Maria fará a síntese do encontro passado, para aqueles que ou não puderam participar por um motivo ou por outro, ou em razão de avivar a nossa memória. Vamos lá, Cícera? Vamos. Consciência ingênua e consciência crítica. Quinta-feira, 9 de janeiro de 1975. Meus queridos amigos, consciência é luz que Deus nos deu e que somos obrigados a seguir. Mas existe a obrigação de cada um, de acordo com suas posses, de procurar ter a consciência vendo claro e vendo certo. Vejam, através de exemplos práticos, a diferença entre consciência ingênua e consciência crítica. A consciência ingênua não procura as causas nem as consequências dos fatos e dos problemas sociais. A consciência crítica está numa constante procura das causas e das consequências dos problemas. A consciência ingênua aceita passivamente uma educação tradicional, baseada no seguinte espírito: educador sabe tudo e deve mandar. O aluno não sabe nada e deve obedecer. A consciência crítica exige a participação plena do aluno na sua própria educação e luta para romper com a educação imposta de cima para baixo. A consciência ingênua acredita que uns nasceram para dominar e outros para serem dominados. A consciência crítica acredita na fundamental igualdade dos homens e na urgência de acabar com a relação oprimidos-opressores. A consciência ingênua acha que o essencial é vencer na vida. Tudo mais deve ser posto a serviço desse fim. A consciência crítica
acha que o problema principal é dar aos homens a possibilidade de ser gente de verdade. A consciência ingênua não percebe que os meios de comunicação social, rádio, TV, cinema, jornais, revistas, manipulam e massificam o povo, silenciam ou deformam a verdade, criam um mundo artificial que só corresponde aos interesses dos que estão em cima. A consciência crítica está numa constante atitude crítica diante dos meios de comunicação social. Acha que eles só podem desenvolver uma função libertadora na medida que criticam a realidade claramente e levam o povo a assumir uma atitude ativa diante dos problemas. A consciência ingênua acha que nas questões políticas o melhor partido é o da neutralidade, pois comprometer-se é perigoso. A consciência crítica sabe que meter-se em política é ocupar-se das causas do povo. Não tem medo de comprometer-se, pois considera o risco da luta mais vantajoso do que a escravidão do pacifismo. A consciência ingênua acredita no mito do desenvolvimento econômico descrito pelas estatísticas. A consciência crítica acredita que o desenvolvimento só é verdadeiro quando atinge o ser humano todo e todos os homens e mulheres. A consciência ingênua possui uma visão estreita e superficial das relações entre os dois sexos. O amor é buscado apenas como um episódio. A mulher é considerada como um brinquedo. Homem e mulher se unem para se fecharem numa família. A consciência crítica possui uma visão ampla e objetiva das relações entre os sexos. O amor é buscado para dar início a uma história arriscada a dois. A relação entre homem e mulher não é entre sujeito, o homem sabe, o homem pensa, o homem decide, e objeto, a mulher é uma coisa. Homem e mulher se unem para se colocarem juntos a serviço da justiça como condição para a paz. Viram a importância de passar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica? Continuem a descobrir como, diante dos acontecimentos da vida, funcionam os dois tipos de consciência. E qual é o seu? Sua consciência é ingênua ou crítica? Dom Helder Câmara, em As Crônicas, né, meus queridos amigos, As Crônicas de Dom Helder Câmara. E essa, como eu disse, foi de janeiro de 1975. E eu, né, a escolhi porque a semana, o encontro anterior, né, as nossas falas, né, as nossas reflexões do texto sempre me faziam, né, me remetiam a essa crônica do Dom Helder. Então, por isso que foi a minha, né, escolha para fazer, né, essa síntese, né, a partir, né, do nosso, né, Dom Helder, do nosso lutador do povo. É isso, companheiras, companheiro. Boa noite. Boa noite. Erivalda, teu microfone está desligado. Eu penso que você não poderia ter feito a escolha melhor. Foi a escolha bem acertada, a escolha que nos diz muito do que nós discutimos no encontro passado.
né, essa questão desse papel, né, do compromisso profissional com a sociedade, a educação e o processo de mudança social. Ele nos remete para que você tenha um processo de mudança social, é necessário que nós tenhamos uma mudança de consciência. E para mudarmos essa consciência, ela não vai depender apenas de mim isoladamente, mas vai depender do contexto social em que eu estou inserido, nas mudanças que nele acontecem, de homens e mulheres com o mundo, não para o mundo, mas no mundo. Então, eu penso que a escolha foi perfeita, dona Cícera Maria, né? O trabalho de hoje, né, a gente tem aqui, que é o papel do trabalhador social no processo de mudança. E Freire, ele inicia fazendo uma análise do olhar crítico. Para o ponto de vista crítico que aqui defendemos, o ato de olhar implica noutro, o admirar, olhar por dentro, separar para voltar a olhar o todo, admirado, que é ir para todo, voltar para suas partes, o que significa separá-las. São operações que só se dividem pela necessidade que o espírito tem de abstrair para alcançar o concreto, na ingenuidade, que é uma forma desarmada de enfrentamento da realidade. Apenas olhamos, e porque não admiramos, não podemos adentrar o que é olhado, não vendo o que está sendo olhado. Esse fragmento, ele diz muito desse papel, ele vai fazer uma análise, né, esse jogo de como nós precisaríamos olhar essa temática, o início dela, o papel social do trabalhador, o papel do trabalhador social, né? O papel do trabalhador social no processo de mudança. Aí ele faz essa análise do admirar, que eu tenho que olhar as partes. Eu não poderia olhar a frase como um todo, mas a parte como cada significante, mas depois também ele faz uma outra análise, que anula praticamente a primeira. Mas, ao invés de eu falar sozinha de todo esse contexto, é bem interessante que todos que aqui estão e todas pudessem contribuir. Como foi? O que percebeu durante a leitura? Qual ponto que mais marcou e chamou a atenção para que você se compreendesse como trabalhador social, né? Como você se percebeu? Você é um trabalhador social? Se considera como tal, né? Ou não? Porque ele, em outras palavras, ele faz essa análise. Então, vamos deixar aberto para que estamos, Danilson, que aí está, se quiser fazer a introdução, Aparecida, vamos lá fazer a sua introdução para que a gente possa fazer aqui. Eu sei que já tem muita gente inscrita aqui. Aparecida. Eu irei iniciar e depois o Edson Menezes está na lista, né? Então, professor, esse fragmento que a senhora inicia o diálogo e que Paulo Freire também, no seu tempo histórico, muito bem colocou, nos faz aproximar dos campos epistêmicos postos também por Edgar Morin, a partir do princípio, né, a partir da teoria da complexidade, onde Edgar Morin vai dar ênfase à parte. E aí ele diz que a soma das partes é maior do que o todo.
Então, num dizer de Paulo Freire, também nós podemos compreender que há essa complexidade no que constitui e institui a parte, né? E aí, quando nós admiramos, e esse admirar é conhecer por dentro, é fazer aquilo que ele nos suscita, epistemologicamente falando, né? Fazer um aprofundamento nas camadas discursivas de tudo que está posto. E aí a senhora nos questiona, né? Como é que nós estamos ou nos achamos enquanto educadores sociais, né? Educador profissional comprometido com o nosso trabalho social, né? Então, será que na atualidade, diante da conjuntura da pandemia que nós estamos vivenciando, nós estamos de fato desenvolvendo o nosso papel de trabalhador social e promovendo o processo de mudança? Né? E aí, para respondermos esse questionamento, nós vamos fazer jus ao que a Cícera muito bem pontuou aí, né, posto por Dom Helder, sobre a necessidade de termos e construirmos uma consciência crítica a partir dos fatos da realidade, e não sermos sujeitos passivos perante os acontecimentos e alienados, né? Então, assim, a gente precisa compreender que a soma, que a parte, ela é muito maior do que o todo, e que o todo, quando ele não pode, né, jamais a gente vai dar conta do todo e do tudo. Isso daí Paulo Freire vem nos dizer que nós somos seres inacabados, inconclusos, assim como também o conhecimento é, e por isso a importância de darmos vazão e razão à dimensão do que constitui a parte, né? E aí, quando a gente faz um trabalho bem feito no nosso contexto, na nossa realidade, a gente, de fato, consegue operar mudanças, promover rupturas. Assim, penso eu. Agora, o Edson Menezes. Boa noite a todos e todas. Bom, Boa noite, Edson. Como a professora Erivalda iniciou falando, né, o texto realmente, olhe, eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, que filosofia louca essa de Freire aqui, né? Mas aí, eu tive que ler, reler e marcar, porque tudo meu é recitado, é rabiscado mesmo, né, é isso que vale, né, para ficar as impressões. Mas aí eu vou ler inicialmente, para adentrar no que eu quero esclarecer um pouco, dentro da minha possibilidade, né, é a canção óbvia, que está na pedagogia da indignação, né, que tem a ver com isto aqui que a gente vai estar tratando. Vejam só, quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto que espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam. Enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de quer fazer. Quer fazer é uma palavrinha para mim nova, eu aprendi nessa leitura, que está na página 4 desse texto, né? Do papel do trabalhador social no processo de mudança. E eu vou chegar no quer fazer agora. Veja só. Quando eu me deparo com esse tema, o papel do trabalhador social no processo de mudança, eu falei, aqui é uma afirmação, né? E aí eu pensei, bom, mas se eu colocar o pronome relativo aqui, qual o papel do trabalhador social no processo de mudança? Fiz uma pergunta, né? Aí saí fazendo outras perguntas. Qual é o objeto? Uma
hipótese minha, o papel do trabalhador social. Quem é ou são as subjetividades aqui? Uma hipótese minha. Os processos de mudanças. Enfim, Freire nos chama a atenção para uma responsabilidade. Ele nos faz um convite para a mudança da estrutura social e sua mudança no papel do trabalhador social. Se faz necessário dentro do contexto cultural no qual eu, você, né, nós estamos inseridos. Com a nossa possível reflexão de ação crítica, né? Então, qual o papel que esse trabalhador desempenha na estrutura social? O que é mais viável de se observar para Freire é o processo que se dá ou que o trabalhador faz dentro dessa estrutura social. Freire, ele acaba aqui filosofando entre mudança e estabilidade. Ele nos diz que o ser humano está em constante mudança, mas esta mudança se estabiliza na realização de suas obras. Por quê? Porque ela se concretiza. É uma realização, me satisfez, ponto. O que temos de feitos hoje na sociedade foram resultados de mudanças, dos desdobramentos ocorridos em um determinado tempo, espaço, que se tornaram estáveis, úteis para aquelas pessoas, para aqueles indivíduos, mas que precisam, devido ao esgotamento, de novas mudanças para se tornarem reais e novamente úteis, né? Então, não se pode estudar a mudança sem estudar a estabilidade, né? Ou seja, não se pode pensar em transformação sem pensar no que temos. O que temos agora, vamos transformar como? Então, o que leva à estabilidade? Ou seja, o que leva a um indivíduo dizer, não, ponto, parei. A conformidade? O que implica essa estabilidade, né? Essa estabilidade? A não mudança. A não mudança irá favorecer a quais setores sociais? Será que é a manutenção da estrutura social? E nessa estrutura social, em que situação encontra-se o trabalhador? Nós? Será que estamos explorados, limitados? O trabalhador social que atua numa realidade, mudando, permanece para mudar novamente. Por quê? Ele não se satisfaz com o resultado único, uno. Freire nos diz o quê? É preciso pensar no plural, nos outros, nos nós. Pois, o que fazer, que Freire nos coloca, só pode ocorrer em sua forma mais viável na e com a pluralidade do fazer, e não na adaptação de algo já feito. Ou seja, cria-se algo, uma política pública, para determinado setor, determinada área, e coloca aquela mesma política em outro estado, em outro município, em outra região. Mas vai ter que se adaptar. Como? Porque as necessidades são diferentes, né? Então é preciso fazer na e com. Assim, o papel do trabalhador social significa a busca por práticas de emancipações, ou seja, lutar e persistir por um mundo mais humanizado. O que fazer
não se divide em reflexão da ação. Ou seja, a reflexão ela não se divide da ação. O que fazer de Freire, elas andam juntas, o que fazer dele. Reflexão e ação andam juntas. Não adianta você ficar na contemplação se não tiver a praxis, a ação. Quais as forças sociais que estão associadas no processo de mudança? Ou seja, quais os trabalhadores, quais os profissionais que estão engajados nesse processo de mudança? Quais as forças sociais que estão associadas no processo de estabilidade? Ou seja, de conformidade, pois as políticas públicas lhes favorecem. Quem está na estabilidade está favorecido. Quem está na busca do processo de mudança não está favorecido, né? Então, as forças sociais ligadas à mudança estão tendo o quê? Atitudes de progresso, porque elas se ligam à mudança, à transformação. As forças sociais ligadas à estabilidade estão tendo atitudes de quê? Manutenção, do não mudança. A estrutura social, Freire vai nos dizer, que ela é uma obra feita dos homens, pelos homens, né? E cabe a nós, homens, transformarmos essa estrutura. A tarefa do trabalhador social é ser sujeito dessa transformação, dessa mudança, e não objeto de transformação. Não é para alguém vir e te encaixar e te adaptar, né? Muito menos esse sujeito deve ser colocado em um ambiente de adaptação. Quando o indivíduo se vê condicionado, ou seja, percebe-se dentro, fazendo parte desse contexto, dessa estrutura social em que se encontra, sua visão acerca das coisas muda, embora ele não haja de forma imediata para com essa mudança. Ele vai perceber que tudo é uma construção histórico-social, e como tal, se é uma construção, pode ser transformada e reconstruída novamente. Se o homem percebe-se, ele pode objetivar. E objetivar aqui não é colocar o outro em condição de objeto. É objetivar no sentido de notar, de perceber a sua realidade. Se ele objetiva qual é a realidade, ele vai poder transformá-la. E daí dá-se aquele verbo que nós conhecemos, que é o da esperança, né? Nesse propósito. Então, isso, né, é a minha humilde compreensão acerca dessa leitura, dessa proposta que Freire nos oferece de termos esse papel de trabalhador social. É tanto que ele destaca social, é um trabalhador que da sociedade, da estrutura social, você faz parte. Você não está solto, faz parte do plural, do contexto, e é uma construção. Você, como parte dessa construção, cabe também a sua opinião, seu desejo de transformar, de mudar, para adequar melhor as políticas a todos, não só a você, a pluralidade. Isso, Edson. Excelentes colocações, intervenções que você faz a respeito essa dicotomia, né? Inclusive, quando há a mudança que ele coloca e a estabilidade, que uma não se dá separada da outra. Não existe mudança separada, nem estabilidade por estabilidade, nem mudança por mudança. Elas estão, uma só acontece em detrimento da outra, né? Porque se a mudança acontece, obviamente, você consegue a estabilidade. Se você consegue a estabilidade, é porque você adquiriu a mudança.
Então, a mudança. Mas se a mudança, ela ficar estática, obviamente, nós vamos ter aí nós vamos ter um processo de não crescimento, vamos ter um processo, como se nós pudéssemos dizer agora, é aquilo que nós víamos construindo no momento histórico vivido, e de repente nós estamos tendo, levando para o momento atual, o retrocesso que estamos. Então, quando eu faço a pergunta, onde está o nosso papel de trabalhador social? Porque a estrutura, como eu coloquei aqui, né, a estrutura, ela é social. A gente vive dentro da estrutura e a gente não vai conseguir ficar separado da estrutura, longe dessa estrutura, né? Eu não sou a Erivaldo, a professora, ou a professora Cícera, ou a professora Inês, fora da estrutura. Nós estamos num processo dentro da estrutura, como você coloca. Então, é uma excelente contribuição, né? Deixe-me ver quem está mais inscrito aqui, foi Edson, quem mais? Cícera, tem mais alguém que se inscreveu? Não, Cícera, agora. Inês também. Pronto, então Inês foi antes? Não, agora, né? Então, Cícera, depois Inês, já pode emendar, tá? Tá. Assim, alargando um pouco, né, essa nossa reflexão sobre o que o Freire traz, né, de que que nós estamos nesse processo de mudança, nós estamos, né, dentro de uma estrutura, né, de uma estrutura que é construída pelo fazer humano, né, e que somente esse fazer humano será possível somente com o fazer humano, com a nossa intervenção no mundo e na realidade, que a estrutura de injustiça, né, que não corresponde, né, a uma humanização, ela seja transformada. E do PDF, né, na página 29, tem lá no finalzinho, os três últimos fragmentos, né, tem uma questão bem interessante que ele traz para nos provocar, né, sobre esse processo de mudança, né, que esse processo de mudança, ele está numa correlação de forças, né, e Erivalda fez, né, uma observação há pouco, né, sobre os retrocessos que a gente vive na atualidade, né, e por que é que a gente vive esses retrocessos. Aí o Freire nos diz, né, nesses fragmentos, seria outra ingenuidade pensar que as forças contrárias à mudança não percebem que a mudança de uma parte promove a mudança de outra, até que chega a mudança da totalidade. Como seria ingenuidade também não contar com a reação sempre mais forte a estas transformações parciais. Esta é a razão pela qual uma estrutura social que vive esse momento histórico tende a viver também necessariamente o aprofundamento do antagonismo entre os que querem e os que não querem a mudança. E na medida em que este antagonismo cresce, se instaura um clima de irracionalidade que gera novos mitos auxiliares para a manutenção do status quo. E é assustador, né, a atualidade, assustadora a atualidade, né, assustadora por a gente estar, né, vivendo, né, porque né, quando o Freire, né, escreve, ele está fazendo a reflexão também, né, do momento histórico, né, da sua produção e das reflexões, e de como é que esse fazer humano, né, ele vai, né, não reproduzindo, né, porque a gente não acredita, né, na reprodução da história, mas o quanto as classes dominantes, elas vão atacando, né, a cada vez que o povo, que nós
né, que estamos nesse processo, na construção da mudança, a gente ensaia passos de transformações profundas, né, de transformações estruturais. E a gente vive isso no Brasil, né, mas também não é somente no Brasil, na América Latina, em vários lugares do mundo, né, essa reação, né, de quando a classe trabalhadora faz, né, os seus ensaios para a emancipação, o quanto é que o contra-ataque ele é pesado. E aí a importância, né, da gente ter, né, um estudo, né, desse texto, né, e outras reflexões, e Aparecida falava, né, nessa pandemia, né, o que a gente está fazendo, né, nesse momento histórico, o que a gente está fazendo para a transformação, né? Uma das coisas que eu penso, né, e acredito que a gente está fazendo, que a gente está acompanhando, e esse espaço é um deles, são os espaços de formação, né, em momentos onde a questão do isolamento, né, é uma questão, inclusive, especialmente, fundamentalmente, de sobrevivência nossa, né, e das outras pessoas, né, o fortalecimento ideológico mesmo, né? Ideológico no sentido do que a gente acredita, do que a gente defende, e reavivando essa esperança, porque quanto mais as coisas estão apertadas, né, e tensas, a nossa esperança e a nossa fé no sentido de que é passível, de que a realidade é passível de ser transformada e ser mudada, vez ou outra ela titubeia, né? E os momentos de estudo, de reflexão e feita coletivamente são fundamentais para que a gente continue acreditando e criando, né, condições para fazer esse enfrentamento, porque a classe dominante, né, enquanto ela estiver no poder, e mesmo quando a derrubarmos do poder, ela continuará fazendo suas incursões. A diferença é que quando o nosso projeto, né, de sociedade, de humanização, estiver no poder, né, nós estaremos, né, com a sociedade, né, com mais gente, acreditando com essa sociabilidade, então teremos mais força social, e por isso a importância de a cada dia a gente convencer outras companheiras, companheiros, né, da importância da luta e de estarmos juntos, porque somente coletivamente a gente faz esse enfrentamento, inclusive o enfrentamento no momento que, né, alguém está tendendo a desacreditar, né, e aí no texto, né, no trecho, o Freire também faz esse alerta para a gente, né, que não sejamos ingênuas de achar que os donos do poder, né, não sabem, né, o poder que o povo tem, que a educação tem. Tanto é que um dos ataques fundamentais ao povo, né, a essa nossa força, inclusive dizendo que nós somos incapazes. O que, né, a gente precisa reavivar sempre que isso é mentira. Nós somos capazes, sim, e somos nós quem construímos a história, e quem constrói a história é quem a transforma, e faremos isso. Já estamos fazendo, né, porque, afinal, a transformação é processo, né, não é um momento pontual. A gente não pode parar, e tem que cada dia mais trazer gente, né, para estar ao nosso lado, engrossando esse cordão, né, e alimentando a mística. É isto, companheira Erivalda. Inês, eu tô com saudade de tu. Abre o microfone, meu amor. Eu também, minha linda, gargalhada, linda menina. Eu acho que esse tema hoje ele está... Eu concordo com o que foi Edson, que falou agora há pouco. Foi Edson, que disse que é um texto muito complicado, muito filosófico. É complicado mesmo. E a questão da mudança é complicada mesmo. Veja só que a coincidência desse texto cair agora mesmo, enquanto a gente está com a ressaca da eleição. Olha,
quanta coisa a gente poderia discutir em cima desse texto, com a mudança, com os donos do poder, aliás, donos não são, mas pensam que são, e as dificuldades que nós, professores, temos, de um modo geral, quando se fala na escola. Eu agora estou aposentada, mas muitas vezes surgiu, tanto no fórum de extensão, que eu naveguei por esse Brasil todo, com as universidades, trabalhando a questão da extensão. Então, era muito interessante, porque nós nos reuníamos e, como os pró-reitores de extensão, os diretores de extensão, coordenadores de extensão, dependendo da instituição, eram cargos de confiança. Então, a cada troca de diretor, de reitor, mudavam as representações do fórum, e eram representações de todas as universidades confessionais brasileiras. E aí a gente olhava a primeira reunião, depois das trocas, você chegava lá, você via uma quantidade de pessoas que, de uma ingenuidade tremenda, uma boa vontade enorme, mas uma ingenuidade tremenda, nem sabia exatamente o que era extensão, confundindo extensão com filantropia, e etc. e tal. Então, a dificuldade que tínhamos de cada vez retomar de forma diferente a temática, o que era exatamente extensão. A gente via isso também com a reunião de professores. Bom, há uma mudança. Então, a coordenadora ou 3, 4 professores se engajam naquela tal de mudança, e temos sempre as forças contrárias, né? O termo que ele usa ali não é força contrária, ele fala de mudança e não é retrocesso, é o quê? Mudança e estabilidade. Permanência, mudança e permanência. E era, e será praticamente sempre assim. Tem um grupo que quer e um grupo que acha que tem que manter, porque, né, no meu tempo era assim, era assado. Eu acho extraordinário que Paulo Freire fique nos miudinhos dessas questões, ou dessa questão, mas que, na verdade, são dessas questões que envolvem muita coisa da nossa vida de profissional, de profissional social. E acho que estava pensando, até tinha pensado em escrever um texto, mas não deu tempo, porque hoje eu tive live de manhã, de tarde e agora. Então, não deu tempo para organizar muito isso. Mas vejam, quando se fala, acho que foi até Cícero que colocou, de repente a mudança acontece. A gente pensa que está resolvido, a mudança aconteceu, né? Mas para a mudança acontecer, muita coisa tem que acontecer. Então, aí veja, quando a mudança acontece, mas ela aconteceu, chegamos ao que queríamos, mas no dia seguinte, poucos dias depois, nós já precisamos repensar essa mudança, porque a mudança ela tem que ser constante, porque nós, naquilo que Paulo Freire insiste muito, nós somos seres inconclusos. Se a gente concluísse a mudança, se nós conseguíssemos realizar todas as mudanças que desejamos e que desejam por nós, seria muito bom. Não sei, acho que não. E lembrei também de Mário de Andrade, que disse, no seu prefácio interessantíssimo, do movimento modernista, quando ele escreveu a Pauliceia Desvairada, que foi uma revolução entre os próprios literatos, porque a população e a elite
que era loucura, não sei se alguém já se deu ao trabalho de ler a Paulicéia Desvairada, que é fogo para ler também. Então, o Mário de Andrade deixou todas as informações que Mário de Andrade, ele era um grande estudioso. Ele deixou falar em coisa, ele lança prefácio interessantíssimo, fácil para anexar. Ali nesse prefácio interessantíssimo, ele fala das mudanças, do apogeu. Eu penso que... Não, Vocês me Inês, ouvem? eu penso que a gente deve... Não, está Vocês me ouvem? falhando. Sua conexão está cortando sua fala. Eu tenho... Hoje, durante o dia... Vamos dar continuidade, né? E depois a Inês volta. Eu penso até que ela caiu. Não sei se ela caiu, se ela continua conosco. Quando a gente fala aí nessas questões, né? Eu separei aqui uma parte que eu tinha... se, somente fazendo uma reflexão, se a estrutura social fosse somente estática e não houvesse a estabilidade, não seria estrutura social também, pois ela é formada pelo dinamismo e permanência, a estrutura social, né? Então, o que seria? Nós não poderíamos estudar a mudança sem estudar a estabilidade, não estaria. Por quê? Porque o homem é um ser da praxis, né? E ao responder a todos os desafios, né, que partem do mundo, a gente vai criando o nosso mundo, o meu mundo, o seu mundo, o mundo de cada um, o mundo histórico-cultural. Então, como podemos imaginar que ninguém, como um ser humano, vai conseguir ou consegue a imparcialidade total? Nós sempre fazemos as nossas escolhas. Sempre a gente toma partido. Porque se a gente ficar na neutralidade, a gente vai estar... eu penso que se estivéssemos o tempo todo neutros, estaríamos mortos. A sociedade, ela vai exigir uma posição de cada um de nós, né? Portanto, imagino que todos nós que somos trabalhadores sociais, temos de fazer uma escolha. Ou nós aderimos à mudança e ficamos a favor ou ficamos a favor da permanência, que vai, né? Se a opção é essa, né? É uma antimudança, que vai causar o quê? Uma atuação nos seus procedimentos de orientação, no sentido da gente negar as transformações, negando as transformações que vão acontecer. Porque, às vezes, eu tenho medo. Alguém colocou aí no chat, é o medo. Às vezes, nós temos medo. Nós temos medo de mudar. O que vai acontecer, né? Então, às vezes, se opta pela estabilidade. E não por essa mudança. São questões que a gente tem que estar pensando o tempo todo. Aqui no meu livro, é a página 48, não sei nada de vocês, quando ele fala do conhecimento real da realidade, essencial, com a essência da realidade, ele diz: este conhecimento, sem dúvida, não pode reduzir-se ao nível de pura opinião, que ele vai chamar
doxa, o que a gente adquire ao longo, né, sobre uma realidade dos nossos antepassados. Mas se faz necessário que a área da simples doxa alcance o logos, que é o saber. Então, veja, a gente vai pela opinião, pelo achismo, muitas vezes. Às vezes, antes eu usava muito, eu acho. Agora, como? E agora, é importante até pensar quando vamos usar essa palavra acho. Talvez pense, seja até melhor, né? E ele coloca aqui, e assim canalizar para a percepção do ontos, que é a essência da realidade. Qual é a essência da nossa realidade? Que às vezes nós não conseguimos entender. E ele chega a dizer que é a invisibilidade da reflexão, da ação, da prática humana. Então, eu vi essa parte muito significativa, porque nós, às vezes, não lemos, nós, às vezes, não estudamos e ficamos nessa doxa o tempo todo. E não vamos para o ontos, nem vamos para o logos, que é o conhecimento, o saber. Né? Então, bem, agora eu gostaria que uma outra pessoa, bora lá. A professora Inês voltou. Vamos lá, dê continuidade, Inês, que você estava caindo. Cadê ela? Quem deseja dar continuidade? Inês, pronto. Sim, eu fui enquanto vocês caiu aí. Claro que não ia ficar no silêncio, né? A internet aqui está uma loucura. Mas hoje, durante o dia, estava boa. Sim, eu estava falando de Pauliceia Desvairada, que era exatamente a Semana de Arte Moderna, que veio para ver se mexia com a literatura, se mexia com todo o bafafá que aconteceu por conta da Pauliceia, dos poemas de Pauliceia Desvairada. Mário escreve o prefácio interessantíssimo, já aparentando snobismo. Mas não era snobismo, ele queria chocar mesmo a elite. E aí ele diz muita coisa interessante nesse prefácio interessantíssimo, é interessante mesmo. E aí ele insiste, porque estavam dizendo que estava mudando tudo, e aí ele diz, estamos mudando, precisamos mudar, mas não foi bem com essas palavras, mas mais ou menos assim, que todo apogeu, quando você chega no apogeu, se não recomeça outra mudança, você vai estacionar e você vai dizendo isso que Freire coloca de uma forma um pouco diferente, mas é isso. E como seres inconclusos, nós sempre teremos que retomar uma mudança atrás da outra mudança. Se a gente pensar somente agora com a pandemia, né, as dificuldades que estávamos tendo para nos reunirmos como diretoria do Centro Paulo Freire, mas, de repente, se tornou tão comum que a gente passou a ter reuniões todas as semanas, né? Bom, foi uma mudança. O que é que a gente teve que mudar também um bando de coisa, e a internet ajudou, a internet dificultou, mas foi uma mudança. Só que até quando vai essa mudança? O que é que nós vamos precisar fazer daqui para frente? Né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre nessa questão que somos os seres inconclusos e que precisamos estar sempre tentando novas mudanças. Isso dito bem sorrateiramente, bem matutamente, mas é isso mesmo. Ok, não é sorrateiro. Não estou ouvindo. Eu estou dizendo, não é sorrateiro como você coloca, mas sim,
é a expressão do que estamos vivendo, do que vivemos e ainda estamos vivendo. E, como se diz, essa mudança, ela vai ser permanente? Não sabemos, mas sabemos que dessa mudança muitas coisas ficarão, né? Muitas. O momento pandêmico, ele nos trouxe mais coisas ruins, porque muitas vidas foram perdidas e muitas sequelas ficaram. E algumas, talvez, até para sempre, né? Mas, eu estou dizendo nas pessoas. Mas, infelizmente, mas nós também tivemos essas coisas de podermos aqui estar em diversos lugares do país, todos juntos, né, aqui nesse momento. Então, foi um novo aprendizado, aprendemos. Então, nós temos aí Cássio, que agora deseja se colocar, levantou a mãozinha. Cassiano, né? Boa noite a todos e todas. Isso. Tudo bem? Olá, Cassiano, tudo bem? Dá para ouvir, professor? É possível ouvir? Sim. A gente não consegue falar uma sentença, né? A gente vai, como uma teia, se interligando nas vozes de cada um, de cada uma, né? Mas eu queria compartilhar que está sem página aqui, quando ela fala de doxa, logos e ontos, né? Eu, na minha experiência de professor, né? Eu queria entender que trabalhador social era esse. Não é só professor. Aí eu fui vendo que foi ampliando aqui. Ou eu não sabia, ou eu tinha esquecido essa expressão que o nosso querido Paulo Freire já utilizou, né? Eu percebo que eu preciso de saberes. Eu preciso refletir sobre questões de classe, de cultura, de alteridade, de cidadania, de sociedade, para que a gente não tenha um olhar ingênuo. E quando a senhora falou da questão de eu acho, eu andei parando de falar eu acho. Mas, por outro lado, aí a gente vai para a academia e aprende com segundo fulano, segundo ciclano, e também aqui, na leitura, fala que a gente precisa não de uma percepção academicista. É porque não tem página aqui, aí eu fico meio... Essa mudança não vai a partir de uma reflexão intelectual. Eu lembro de uma palavra que Paulo Freire usa em outros escritos, talvez, que fala sobre a corporificação das palavras. As palavras precisam ser corporificadas, se não me engano, é essa expressão, né? Como precisamos também não entrar numa luta individual, precisamos o máximo comungar. Precisamos, o máximo, nos interagir com outros, afetando os outros de maneira a que essa percepção e reflexão que estamos fazendo não é nossa. É uma necessidade urgente de um grupo social ou até mesmo de uma sociedade. Tem um autor chamado Ivo Goodson que fala de mudanças e continuidade. Eu queria dar um exemplo na minha experiência de estudante na época que não tinha Enem, e o acesso ao ensino superior ele não era universalizado. Então veio o Enem, né? A prova, veio a questão do ProUni, SISU, houve uma ampliação dos estudos superiores. Eu não consegui fazer o Enem. Na minha época não existia, então foi muito difícil. Eu tive que replanejar a minha vida para trabalhar, estudar e custear o meu ensino superior. E houve um avanço no governo, né, do atual presidente na época. A gente sabe aqui, o presidente Lula, né, Dilma. Só que aí eu percebo nessa mudança, houve uma mudança de acesso ao ensino superior, estou querendo exemplificar, né? Mas que aos poucos a gente foi percebendo que o empresariado ainda estava recebendo maiores lucros, incentivos. Então, assim, houve universalização de estudos superiores, aumentou o acesso à paridade, às verbas, só que houve algumas permanências e continuidades. Um grupo hegemônico influenciando para ganhar, né, para ter seu espaço. Então, assim, eu vejo que mudanças acompanham continuidades. Sempre eu acho que é cíclico, é um movimento, né? E tem uma expressão aqui, eu estava muito desesperançoso assim que o atual presidente ganha,
e uma grande maioria acompanha na sua posição triunfante de vitória, né? E a gente vai desesperançando. Eu vejo que esse grupo aqui me ajudou, e essa leitura está me ajudando a esperançar mais. Então, acho que essa questão, quando fala mesmo que a situação social seja viável ou inviável, também não sei a página aqui, só que é só para terminar. Não importa o contexto histórico-social da sociedade, que seja viável ou inviável, refletir com e sobre, entre os sujeitos, para conscientizar-se. Então, quando a gente olha a conjuntura, a gente fica entristecido, ainda mais professoras e professores que estão muito mais tempo do que eu lutando na ponta, né, por questão de transformação social, em todas os frentes de batalha aí, né, a professora acabou de falar, que eu acho que é do Sul, também eu admiro muito, e não desistiu de lutar, deu o exemplo da extensão. Então é isso que eu queria compartilhar. Acho que eu me delonguei, mas essa é a minha percepção. Que é isso, Cassiano. Obrigado. Você contribuiu muito, imagina. Tem uma parte que, pegando aí da fala de Cassiano, que ele fala nessa percepção, né? Ele traz aqui na página 50 uma questão bem interessante sobre a percepção. No momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de perceber o condicionamento de sua percepção, muda. Embora isso não signifique ainda a mudança de estrutura, veja. Nós mudamos a nossa percepção, muitas vezes, que estamos vendo as coisas, admirando de outra maneira, adentrando, né, de uma outra maneira, mas não estamos ainda conseguindo mudar a estrutura. Aí, mais adiante, ele diz, mas a mudança de percepção da realidade, que antes era vista como algo imutável, significa para os indivíduos vê-la como realmente é. Uma realidade histórico-cultural, humana, criada pelos homens e que pode ser transformada por eles. Ele, nessa leitura que nós fizemos, ele coloca muito que são os homens quem constrói a estrutura, os seres homens e mulheres quem constrói, mas também são os homens e mulheres que transformam a estrutura. Elas não são transformadas pelos animais que não pensam, por alguém que não está num processo, e sim no processo. E essa é uma percepção muito interessante que nós precisamos ter esse conceito e perceber ao longo, né? E que somos seres históricos, e que somos seres históricos culturais, que estamos dentro desse processo, né? E que o presente vai depender da compreensão histórica que faço. Aí a gente lê um livro, uma leitura de tanto tempo, e ela, para a realidade que estamos vivendo, ela se torna tão atual, muito atual, né? Mas eu gostaria de passar a fala para uma outra pessoa. Quem gostaria de levantar aí a mãozinha, abrir o microfone e colocar o seu ponto de vista, vamos lá. Danilson hoje está conosco, né? Ele não gostaria, Danilson, de se posicionar. Alguém levantou a mão e eu não vi? Aparecida. Eu abri aqui o microfone, professora. É que eu gostaria de fazer um ênfase ao que está posto por Paulo Freire, quando ele fala da necessidade da mudança, né? O sujeito trabalhador, ele pode, sim, mudar a estrutura social, entretanto, para tal, é necessário se fazer uso de métodos e técnicas de ação convenientes, né, pertinentes para que haja essa mudança. Porque não podemos, de fato algum, e aí ele diz, né, é uma ingenuidade pensar num papel abstrato, num conjunto de métodos e técnicas neutras para uma ação que se dá entre homens, né, numa realidade que não é neutra.
Então, quando Paulo Freire assinala esse conflito existencial entre as pessoas, é que as pessoas têm pontos de vista diferentes, né? Tem percepção da realidade de forma diferenciada. Logo, não podem usar de métodos e técnicas neutras, né? Daí a importância de compreendermos que as relações interpessoais, elas são entrelaçadas, enredadas também pelos conflitos, porque a partir do momento que você se dá numa cadeia de relação, onde você se vê submissa a concordar com tudo e com o que o outro diz, logo você não está sendo sujeito do processo, né? E sim objeto deste, enquanto um objeto, um ser inanimado, num processo dessa realidade que está dada e que ela é conflitiva. E aí é importante salientar que, diante da dimensão da neutralidade, ou do não posicionamento do sujeito, ele vai primar pelo silenciamento, pela negação, né? E aí, quantos políticos na atualidade não se negaram a ir para o debate e ainda assim alguns foram eleitos, né? Isso porque, infelizmente, Paulo Freire, durante toda a sua trajetória existencial, não conseguiu, né, lograr êxito em fazer com que todas as pessoas que tomassem nota, né, tomassem nota do processo da consciência crítica, né? Então, há um processo de alienação que é estruturalmente estabelecido, que a gente precisa, como Cícera falou, lutar a cada dia para que a consciência ela aconteça, né? Para que os sujeitos possam sair da consciência ingênua e possam adquirir a consciência crítica. Agora me vem à mente uma música que ilustra muito bem essa realidade, que é a do cidadão, né? Onde esse cidadão é um sujeito trabalhador, que ele constrói muitas estruturas sociais, entretanto, ele não faz parte dela, né? E quando ele toma conta de que ele não faz parte das estruturas, ele não pode entrar num prédio que ele constrói, ele não pode entrar na escola que ele constrói, em outras instituições, a gente compreende que essa dicotomia que existe, né, esse conflito que existe entre a elite e a classe trabalhadora, ela é muito escancarada, né? Se nós fôssemos também adentrar num campo da diversidade cultural, da discriminação estrutural, do preconceito também, a gente vai ver que existe aí essa disparidade e que está enredada, envolta de um processo de alienação, né? Daí a importância também de perspectivarmos formação, por exemplo, para os policiais, né? A dimensão da segurança através do meio dos direitos humanos, né? Como as pessoas desenvolverem, um trabalhador social cumprir o seu papel sem violar o direito do outro, né? Então, é importante a gente também se questionar, e Paulo Freire, nesse texto, ele nos possibilita várias compreensões, né? Daí a importância de darmos conta de cada partezinha, porque o nosso olhar é singular, nossa percepção é singular, e aí quando a gente vai dialogando, a gente vai ampliando os nexos de possibilidade, os leques de possibilidade para compreendermos a complexidade posta por Paulo Freire em um determinado tempo histórico que hoje, na realidade, a gente se vê tão necessário de voltarmos, né, aos conceitos freirianos para que a gente possa tomar a consciência crítica e promover mudanças ainda que pequenas, como a professora Inês muito bem pontuou, adaptações
perante ao contexto que se configura para que a gente possa continuar promovendo a mudança, tanto na nossa vida, de forma pessoal, quanto de forma coletiva, né? Então, isso é muito importante, e Paulo Freire nos ajuda a termos esse senso esse bom senso, para que a gente possa, de fato, não se submeter às estruturas, né, aos condicionamentos das estruturas sociais, mas que a gente possa romper essas estruturas sociais e que a gente possa promover mudanças na vida das pessoas, né? E esse grupo de estudo, evidentemente, também tem essa finalidade, né, de que a gente possa, de fato, buscar essa mudança na nossa vida pessoal, profissional, social, para que a gente possa constituir o ser ontológico, né, o ser mais e melhor, tal como Paulo Freire colocou, e, sobretudo, que a gente alcance os inéditos viáveis da nossa vida, né? E dentro da realidade que nos cerca, o esperançar é inerente para que dias melhores possamos ter. É isso, professora. Ok, Aparecida. Excelente contribuição a sua, né? Quem deseja contribuir mais? Hoje nós temos aqui, estávamos com 27, 25 2 caíram, mas nós temos pessoas que sempre estão aqui conosco, falando, contribuindo, e hoje estão tão caladinhas, eu gostaria de ouvi-las. Eu e a Aparecida, com certeza gostaria de ouvir. Eu acho que é porque a gente está chegando já no final do ano, né? Já estamos no mês de dezembro, festa, hoje né? é o primeiro ainda, já estamos pensando no Natal. Eu já! É isso, mas assim, gente, é importante que vocês se coloquem, né, para que vocês também possam confrontar as nossas colocações, porque nem eu, nem a professora Erivalda são donas da verdade, e a nossa compreensão que temos acerca dos escritos de Paulo Freire é de uma natureza, e vocês podem agregar, né, a partir da forma do olhar e de compreender de cada um, tá certo? Então, estamos aqui abertos ao diálogo, a essa conversa maravilhosa que estamos tendo. O Edson coloca aqui, nesse ponto de vista crítico, Freire nos convida a pensar no ato de admirar, pois é preciso analisar nosso objeto para tomar conhecimento dele, e assim o indivíduo faz o processo também de objetivar o seu eu, no sentido em que, quanto mais ele reconhece o seu eu objetivo, não eu objeto, né? Ele se separa do não eu, daquele que é objeto que não contribui para o outro, nem para o plural. Assim, separa-se as subjetividades das objetividades. Edson faz essa colocação. A Inês coloca, mudança e estabilidade resultam ambas da ação, do trabalho que o homem exerce sobre o mundo. Como um ser de praxis, o homem, ao responder aos desafios que partem do mundo, cria seu mundo, o mundo histórico-cultural. Eu penso que eu tinha também colocado esse pensamento de Freire aí, que a gente vê. Esse texto, como foi colocado no início da nossa reflexão, ele é um texto que ele nos convida a fazer uma nova leitura, não somente uma vez, a ler duas vezes, a ler o parágrafo e a refletir sobre ele, a discutir, né? Porque ele nos faz pensar. A minha vida toda eu trabalhei, mas eu trabalhei só pensando no eu que Edson coloca aí, ou eu trabalhei pensando
na estrutura social, na modificação, na transformação, em ser um trabalhador social. Então, são questões que eu preciso pensar, né? Aí, aqui também ele traz aqui, humilde no seu trabalho, não pode aceitar, sem uma justa crítica, o conteúdo ingênuo da frase feita, e tão generalizada, segundo a qual ele é agente de mudança. É muito... Porque o que é que se coloca? Você tem que... A humildade que é colocada por Freire, não é aquela humildade que você vai se calar, vai se neutralizar, vai silenciar, não. É você respeitar, é você ouvir o outro, é você pensar no outro como ser humano, na questão da humanização e não da desumanização. Então, não é aceitar, né? Eu posso até aceitar estar conversando com Inês, se eu for colocar aqui com Cícera, com Aparecida, e elas me fazerem uma crítica, e eu discutir, aceitar, mas não quer dizer que eu vá me anular, aceitar no sentido de anulação, não. Então, é importante a gente perceber, quando se fala nessa questão da humildade, que tipo, né? Porque não é nesse sentido, né? Porque, em primeiro lugar, se ele fosse o agente de mudança, não seria agente de mudança da mudança, mas agente de mudança da estrutura social. Nós não somos agente da mudança, mudar por mudar. Eu vou mudar porque eu quero ser uma Erivalda diferente. Não, eu vou mudar porque eu quero uma estrutura social diferente. E é a estrutura social que eu pretendo mudar. É a estrutura social. Eu, Erivalda, sozinha, isolada? Não, mas coletivamente, porque também nós não mudamos sozinha. Nós mudamos a mudança, ela acontece coletivamente, né? Nós temos os pontos comuns, a luta comum, o objetivo que nós queremos atingir. Tá? Então, esse texto nos chama a uma reflexão, né, que a gente precisa, como o Edson coloca aqui, a mudança é sinal de humanização, sim, né, com certeza. Então, nós precisamos ver essa questão, e pensar no início do texto, como Freire colocou bem direitinho, aquela questão, se eu vou analisar a mudança do trabalhador, o papel do trabalhador social no processo de mudança, analisar as partes e depois a totalidade. Eu tenho que pensar na singularidade, mas na pluralidade. Eu sou um ser singular dentro da pluralidade, então eu não posso pensar somente na mudança de Erivalda, mas eu tenho que pensar na mudança dentro da pluralidade, porque senão nós não estamos fazendo a mudança, né? A mudança, ela não vai acontecer. Então, é isso, minha gente. Quem desejaria mais se colocar para a gente partir para os encaminhamentos finais, já que não estamos tendo maiores, mas alguém mais deseja? Eu queria falar só um pouquinho sobre uma experiência. Eu acredito que tive a oportunidade de dialogar na prática com essa perspectiva de trabalhador social frente a uma escola do campo na qual eu estou gestor, quase 2 anos. A gente chega numa escola do campo, dificílimo acesso, o bairro onde tem um certo comércio é Duque de Caxias, Fazenda Piranema, Rio de Janeiro. Essa escola, para o comércio mais próximo, são 10 quilômetros de estrada de chão e uma estrada muito ruim. E ali naquela escola, a gente vai para ali, né, para cumprir uma missão, vai a convite da Secretaria de Educação. Chega lá, a gente vê vários conflitos ambientais. Eu acho que eu posso falar que aqui é de outro estado. A maioria é de outro estado. Há questões ambientais de areais, o movimento do Sem Terra, ou um assentamento chamado Terra Prometida,
lutando pela sua parte no território, para levar a cabo, levar adiante a perspectiva de agroecologia e outras demandas. A gente viu, conversando com eles e conhecendo a comunidade, eles falaram algo que me tocou muito. Essa escola é o único braço do poder público. Você precisa nos ajudar, porque é a partir dessa escola que vai vir a saúde, que vai vir a educação de qualidade, que vai vir a assistência social, que vai potencializar a mobilidade aqui do escoamento dos nossos produtos, que não tem uma estrada adequada para o escoamento dos produtos agroecológicos, né? sem toda aquela dinâmica da agropecuária, e outras químicas, e etc. E a gente percebeu. Então, eu fui lutar. A gente foi trazer saúde, aí fiz aquela famosa intersetorialidade com a saúde, por meio de ofícios e usando, né, ali o nosso crachá de diretor. Consegui, mas tinha agentes políticos por trás. Fui à assistência social, conseguimos expedir 100 identidades, que as pessoas não tinham identidade, tinha crianças sem certidão de nascimento, então conseguimos trazer a equipe, conseguiu trazer assistência social para a escola, no território, quase a Secretaria de Assistência Social e o CRAS não existe ali próximo, a secretaria fica quase 30 quilômetros da escola, que é no centro da cidade, e o CRAS mais próximo, Centro de Referência e Assistência Social, fica a 10 quilômetros. Conseguimos. Só que aí eu vi que tinha, por trás de todas essas intersetorialidades, essas parcerias intersetoriais, tinha agentes públicos, políticos, com a intencionalidade, inclusive visando a campanha que aconteceu para prefeito e vereador. Aí eu vi que, por um lado, tem uma passagem aqui no texto que fala que até o assistente social ele pode estar reproduzindo ou mudando a realidade. Eu não sei se vocês... Eu não sei agora a página, vocês se lembram? Ele cita um pouquinho o assistente social também. Aí eu lembrei disso. Então, o que a gente percebe? Como mudar essa realidade ou colaborar para mudar? E outra questão, uma escola do campo onde não dialogava com as demandas do campo, com as demandas que o movimento social pedia, ideal de sociedade e de escola do campo, e currículos não dialogavam, um currículo de escola urbana no território da escola pública do campo. Também está sendo desafiador mudar a perspectiva por conta das mudanças curriculares, PPP, etc. Só que eu vi que ainda assim eu poderia estar apenas, mesmo trazendo tudo isso, que é positivo, a beça, que não existia, está reproduzindo. Eu falei, o que vamos fazer agora? Descobrimos que a maioria não votava ali, votava em Nova Iguaçu, que é limite com essa escola. É um município chamado Nova Iguaçu, limite com o Duque de Caxias, também área, não é área rural, mas é uma área periferia. Faz limite com a nossa área rural de Caxias. A maioria mora lá, a gente assiste 90% do alunado é de lá, 10% da área rural. E o que a gente está pensando agora? Fazer uma conscientização de mudar o título. Então, a gente vai entrar no abaixo-assinado, mudar o título e também aproveitar para conscientizar essas questões, coisas básicas que são necessárias. A maioria não sabe ler e escrever, os que sabem têm muita dificuldade. Mudando o título, aí, desculpa a expressão, não sei se vocês vão discordar ou concordar, é uma moeda de troca para o poder público olhar mais para aquela comunidade. Infelizmente, eu vou dizer nua e crua a realidade. Trocando o título, a gente vai tentar trazer uma urna para lá, para a escola, e trazendo a urna, a gente vai mudar alguma coisa. Não sei o que vai acontecer a partir daí, só sei até aqui. Mas a tentativa é de mudar a realidade, trazer outros serviços, trazer outros... E é um direito, não é um favor. Aquelas pessoas, eu me senti usado como se fosse um favor, essa intersetorialidade, prestar serviços em assistência social, saúde e educação de qualidade. Então, é isso, eu queria contar essa experiência, não sei se eu colaborei. Certamente que você colaborou, Cassiano. Ouvir as experiências, quando a gente estuda Paulo Freire, são exatamente nas experiências que nós aprendemos cada vez mais, e
ouvimos a experiência de cada um e crescemos com elas também, né? Veja, já encaminhamos para finalizar o nosso encontro, e no nosso último encontro nós teremos a temática que é sobre alfabetização, não é isso? Deixe-me só pegar aqui, que é a última, alfabetização de adultos e conscientização, que é o último capítulo deste livro, e que será dia 15 de dezembro, onde nós estaremos finalizando. E que metodologia nós vamos utilizar para finalizarmos esse encontro? O que a gente espera que esses 5 encontros, ele tenha trazido mudanças em nossas vidas, mudanças como pessoas, mudanças como profissionais. Aí penso que ficaria a pergunta: qual a mudança que esse grupo de estudos promoveu em sua vida para ser respondida, escrita e apresentada aqui, né? Aí, claro, desejamos que, se a maioria que possa responder, né, nós teríamos um momento o primeiro momento para falar o primeiro momento para falar do capítulo 4, e o segundo dessa questão: qual a mudança que esse grupo de estudo promoveu em sua vida, né? Ela promoveu, realizou, né? Porque é importante a gente pensar que toda ação, se a nossa ação foi uma ação reflexão, né? Se ela partiu, ela contribuiu. Então, gostaríamos muito que essa leitura e essas discussões que fizemos pudesse contribuir. Então, quem já puder ir mandando para o nosso e-mail, pode enviar para o e-mail da gente também a sua contribuição sobre o grupo de estudo, por escrito, de poesia. Se você pensa que você vai dar conta de uma poesia, dê conta de uma poesia. Se você vai dar conta de nenhum desenho, também dê conta de um desenho. Se vai dar conta por escrito, dê conta por escrito. Então, gostaríamos muito. Aqueles que não quiserem de jeito nenhum falar, né, aqui, que não se sentem à vontade para falar, manda para o e-mail. E aqueles que desejarem, pode mandar para o nosso e-mail, mas gostaríamos muito que colocassem aqui a resposta a essa pergunta. Se a resposta for de uma lauda, nós vamos ficar bem felizes. Mas pode ser menos, pode ser de um parágrafo, de 2, fique à vontade, isso é só uma sugestão, né? Para que a gente possa fechar o nosso grupo de estudo. Poderíamos também pegar que palavras-chave e a gente colocar no próximo encontro de cada capítulo aqui que nós estudamos, né? Para vocês, para a gente poder mostrar e dizer, porque ele traz as palavras bem significativas, como hoje ele trouxe a mudança, estabilidade, né? Permanência ou não estabilidade, questões assim desse tipo que a gente viu hoje. Alguém tem alguma sugestão para colocar? Não. Alguém gostaria de fazer a síntese somente deste encontro para o próximo? Quem foi Cícera? Na passada, nós temos aqui hoje presente Edson, Cristiane Cordeiro, Danilson, Alexandre... cadê? Também Aparecida, legal. Que palavra-chave, o livro, como um todo, fechou para você, né? Então, Cida Cruz, Cristiane, quem gostaria, Edila, Joselma, que aqui está, Marcos, Márcia, quem, hein? Gostaria, Mônica, estou vendo aqui, Edson,
Legal, Edson, parabéns, legal, Edson, muito bom. Não, Edson, pode ficar você, não há problema, né, que fique você. Então, aqui, ó, Edson fará a síntese do de hoje. Professora, com licença, antes do Edson falar, eu gostaria de saber, eu fiz uma solicitação por e-mail para a organização, e eu acredito, provavelmente, essa solicitação, eu estou aqui equivocado ou não. Esse grupo de pesquisa, ele existe e ele vai se estender de maneira pós-pandemia ou ele vai se encerrar aqui? É a minha pergunta. Não, veja só, o grupo no Centro Paulo Freire, sempre houve grupos de estudos, só que virtual é a primeira vez virtual. A primeira é esse, não, esse é o segundo virtual, né? A pandemia nos forçou, foi a mudança que a Inês colocou aí. Nós aprendemos. Tínhamos dificuldade de nos reunir e nos reunimos praticamente toda semana. E o grupo de estudo vai continuar, sim, pretendemos, sim, continuar, tanto de forma remota, como de forma presencial. Perfeito. Teremos das duas formas. Também, como é do conhecimento de todos, vão receber certificado quem teve 75% de presença. Vai receber o certificado. Tá certo, então. Tudo bem. Então, aguardo a minha inserção Declaração, formal. né? Como? Você solicitou uma declaração, não é isso? Sim. Não, é uma declaração que diga que eu participo, né? E eu quero contribuir, poder contribuir em outros momentos, e etc. Ok? Eu estou à disposição da senhora. Ô Marcos, veja só, se já vai existir o certificado, você ainda necessita da declaração? A senhora entendeu a minha pergunta? Porque é o seguinte, eu sou participante hoje de um grupo de pesquisas, o nome é Filhas de Avalon, é um grupo de uma professora do Ceará, onde ela estendeu o trabalho da Universidade Federal do Ceará em virtude da pandemia, e ela não vai retrair esta expansão. A senhora compreende? Então, ela abriu e as pessoas fizeram adesão ao grupo durante este período, e ela não vai desfazer a entrada desse grupo. Ela vai continuar tanto presencial quanto virtualmente, independente de pandemia. Foi o que ela disse a mim. E eu disse, professora, a senhora vai fazer? Ela disse, vou fazer. Não é como a senhora está dizendo agora, você recebendo um certificado não já está certo? A senhora entendeu a questão? Qual é? A questão é, se o grupo... Você que não entendeu. Entendi, eu entendi. Isso. O grupo vai continuar, só que cada... Marcos, só que cada... Não é Marcos, não? É sim, senhora. Sou eu, sim. Só que cada grupo que a gente encerra, vamos dizer, por um período, a gente vai dar continuidade, mas a gente vai parar esse último encontro. Certo. Aí, dessa obra, aí a gente abre de novo com outra obra, entendeu? Sim, mas ele permanece, não é isso? Permanece. Virtual, aí, dessa obra, você recebe certificado. Sim, aí é isso que eu tá certo. Ótimo. Eu pensava que a senhora ia terminar aqui e o virtual a gente não poderia mais participar, mas eu entendi agora. Não, tá pode certo. sim. Quero sim o certificado. É isso, porque você não solicitou uma declaração, aí sim, que eu participo. Isso, que eu participo. Eu quero me fazer mais visível e atuante. A senhora pode solicitar com a equipe e etc. Não, posso sim, não se preocupe não, tá? Pronto, obrigado. Aqui. Seja bem-vinda, Joséilda. Então, como a pergunta de Marcos, nós pretendemos o Centro Paulo Freire, nós já tínhamos presencial e vamos continuar virtual. Inclusive, do grupo passado, de educação, recorda-me Aparecido o nome, Ação Cultural para a Liberdade, que minha cabeça está assim. Ação Cultural para a Liberdade, muitos membros estão nesse também, né? E a gente continua. Quem quiser, vai ser sempre bem-vindo. Quem quiser continuar conosco. Então, ok. Então, fechamos para o próximo, para a gente finalizar essa obra,
como ficou dito, relembrando aí qual a mudança que esse grupo de estudos promoveu na sua vida. Edson fará a síntese e nós vamos, no primeiro momento, teremos a discussão do 4º capítulo e depois faremos esse encerramento e vamos fazer a nossa confraternização virtual, né? Então, pensem aí como poderíamos fazer e crie, reinvente, invente. Faça como Paulo Freire disse. Sozinho, professora Erivalda. Convida aquele cantor. Pode ser, vamos pensar em convidar um cantor para a gente encerrar. Ok. Então, é isso aí, gente. Só lembrando que o Centro Paulo Freire estará realizando ainda este ano mais 2 pré-colóquios. O próximo será em Vitória de Santo Antão, nos dias 10 e 11. Quem ainda não se inscreveu e quiser se inscrever, está no nosso site, que vai colocar aí no chat para quem quiser observar, e também no dia 17 e 18, em Recife, e com os resumos expandidos foram prorrogados para o dia 10 de dezembro. Então, ainda quem quiser fazer sua inscrição com apresentação de resumo, terá até dia 10 para fazê-lo, certo? Para fazê-la, aliás. Poderá fazer e poderá apresentar até 2 eixos temáticos, dois resumos expandidos. É um resumo de 800 a 1.000 palavras e se inscreve e a gente vai colocar lá no site os aprovados no dia 14. Então, quem não se inscreveu e desejar se inscrever para participar, com ou sem resumos expandidos, seja bem-vindo, participe, se inscreva e esteja lá conosco nessa luta. Teremos rumo aos 100 anos de Paulo Freire, da leitura de mundo à emancipação dos povos. Essa é a temática que vamos discutir nas nossas mesas de abertura de todos os pré-colóquios. E também teremos os eixos temáticos, 5 eixos temáticos que vocês poderão, e mais outra mesa temática. Já o pré-colóquio de Vitória de Santo Antão ele terá 3 mesas temáticas. Ele foi formado por 3 mesas temáticas e os eixos temáticos, que são os círculos de cultura dentro dos quadradinhos, estão sendo bastante proveitosos, criativos, né, e debatidos. Então, quem quiser participar, é só ir lá no site agorinha, daqui a pouco, quando terminar aqui, fazer a sua inscrição. Quem também quiser tornar-se um associado do Centro Paulo Freire, ou uma associada do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisa, e acompanhar tudo, é só ir também lá no site, tem uma aba que chama-se Associados, e fazer a inscrição no site da gente, participar para ser um associado do centro. Mais alguma... no site, você encontra todas as informações no site. Lá, quando você abrir colóquios, que tem lá as 4 datas no site, você vai poder... tem lá pré-colóquio, os 2 que já aconteceram, e tem os 2 que vão acontecer. Você clicando em cima, estão todas as informações, fazer inscrição, inscrever trabalho, informações, normas de trabalho, tudo vai estar lá. Então, é só clicar lá. Coloca o link do site aqui, por gentileza, para mim. Contamos com vocês. E vamos fortalecer os estudos de Freire. Inês, pois não, meu amor? Eu acho bom lembrar para os interessados que queiram aproveitar do recesso para preparar os próximos resumos expandidos, anunciar onde vão acontecer os próximos pré-colóquios, os primeiros.
porque ainda há a oportunidade de se inscreverem, poder solicitarem um pré-colóquio, né? Com certeza, Inês. Você tem toda a razão. Nós temos um pré-colóquio para acontecer no início do ano, em março, em Alagoas, em abril, em Salvador, em maio, na Bahia, e possivelmente foi fechado. Eu fechei essa semana, domingo. Veja se domingo é dia de estar fechando pré-colóquio. Não é. Mas em Sergipe, já está certo, vai acontecer em Sergipe um pré-colóquio, possivelmente em maio. Sem contar que nós teremos também em... Rio? Não, do Rio é em maio. Rio, maio. E teremos também, aqui pertinho da gente, em Garanhuns. Em Garanhuns nós teremos... Só falta dizer o mês, mas é no início do ano, deve ser abril, maio também, que vai acontecer um pré-colóquio no Rio, aqui e também em Petrolina também acontecerá, só não sabemos ainda a data prevista, mas Brasília também, muito bem, foi esquecido de Brasília, que Brasília também teremos um que ficou fechado já, com Mônica, para que tivéssemos um pré-colóquio lá em Brasília. E o pré-colóquio de Brasília, ele vai ter um diferencial, que ele vai ser somente sobre a educação do campo. Então, bem interessante também. Certo? Então, é isso aí. São Paulo e Minas, eu estou tentando. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver, estamos. Mas o objetivo do Centro Paulo Freire, minha gente, é fechar Pernambuco não, o Nordeste. Por quê? Rumo aos 100 anos de Paulo Freire pernambucano e nordestino. Não pode ter nenhuma capital, nenhum estado do Nordeste fora, sem fazer um pré-colóquio, junto ao Centro Paulo Freire. Esse já foi o desafio que eu fiz lá na reunião com os organizadores do Fórum do Ereja Nordeste. Eu pedi uma pauta e estamos lá. Estou só passando para vocês, que coisa boa poder partilhar com vocês isso aí, né, esses momentos. E na próxima semana eu quero mais alegria. Mesmo a gente doente, a gente tem que estar alegre, porque senão a tristeza passa. Mesmo a gente doente, a gente tem que estar bem alegre, muito alegre. Vai passar. Só 2 dias depois das eleições, minha filha. Todos ficamos tristes, mas fazer, né? É a estrutura. Vamos lutar para mudar a estrutura. Ótimo. A mudança. O texto de hoje não diz. Boa noite, Danilson, a você também. Ok, então, gente, tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Agora, eu gostaria, como eu botei aqui, se eu, Inês e Danilson pudermos, ficar um pouquinho. Cheiro para vocês. E até Obrigado, boa de hoje. noite.